Boa noite. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre construção de fé. Porque é a nossa fé que vai vencer o mundo. Sem fé nós não chegaremos a lugar nenhum. Só existe uma maneira que eu possa agradar a Deus. Colocando fé naquilo que Ele diz. A meu respeito e a respeito de todas as coisas que eu enfrento. Por isso que, na realidade, a nossa luta não é contra Satanás e os anjos caídos. A verdade é que a nossa é uma luta de fé. Nós precisamos batalhar diligentemente pela nossa fé. Porque quando vem a situação e a circunstância, é a fé que te faz vencer. Se você não tem fé naquele momento, você vai naufragar. Lembra quando Jesus disse para Pedro, Pedro, ele olhou Jesus andando sobre as águas, ele estava no barco e Jesus disse, vem Pedro. E imediatamente ele desceu do barco, ele teve fé na fala de Jesus. E ele foi caminhando, mas quando no meio do caminho os ventos se levantaram, ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar do lado. O que aconteceu? Ele naufragou. Ele afundou. Então, na realidade, existe uma construção que tem que ser feita dentro de nós. E nós temos uma pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo. Porque eu acho que não dá mais para você andar nesse mundo de maneira alheia aos acontecimentos. Você não pode mais pensar que a sua vida é aqui. E pensar só numa construção do agora. E tem que começar a pensar que existe uma eternidade à sua frente. Então, o menor tempo que você passa na Terra é o tempo da Terra. Você vê tantas pessoas deixando o planeta. Muitas, milhares. Enquanto eu falo agora, nesse exato momento, tem pessoas deixando o planeta Terra. Só existe dois caminhos. Céu ou inferno. Não existe outro caminho. E também não adianta chegar lá e falar, não, eu não quero ficar no inferno. Sinto muito, quero pedir uma audiência ali com Deus, tem uma coisa esquisita, errada. Não tem isso. Não dá para você voltar. Você vai ter que realmente fazer a escolha agora. Por isso que de 24 horas do dia, Jesus disse, será que você não tem uma hora para estar comigo? 24 horas. Uma hora para ficar só comigo? Eu acho que é pouco. A gente fica uma hora no telefone com os amigos. Se a conversa é boa, então você fica 2 horas, 3 horas. Então imagina você ficar 1 hora falando com o céu. E quando você começa a entender que tudo depende de você mesmo, Satanás foi tirado, Jesus neutralizou Satanás. Ele foi vencido. Já houve o julgamento. O final para Satanás está escrito na Bíblia. Você lê Apocalipse, você vê que no fim, no último capítulo diz lá, e Satanás e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Nem no inferno eles vão ficar. Todos serão lançados no lago de fogo. Mas nós que cremos em Cristo, nós temos uma nova Jerusalém celestial, uma nova pátria. Então você tem que viver neste mundo olhando para a eternidade. Não dá mais para você viver neste mundo só pensando no agora. No seguinte, pensando, não, eu não vou morrer nunca. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que construir algo nesse mundo. Mas e na eternidade? O que você está construindo? Você pode construir algo neste mundo. Você deve ser uma carta lida neste mundo e ser realmente uma bênção neste mundo. Como Deus falou para Abraão, se tu uma bênção. Mas você tem que entender que você é um mundo inteiro para Deus. E Deus te ama. Deus não está alheio ao que está acontecendo na sua vida.
Só que tem um detalhe, Deus é um cavalheiro, ele nunca vai invadir, diferente de Satanás. Você tem que dar autoridade para ele por meio da oração. E, Pai, me ajuda, não sei nada. Preciso da sua ajuda. Preciso que o Senhor me ajude a sair dessa situação. Não basta você dizer, não, eu creio em Deus. Você lê lá a Bíblia diz que os demônios creem em Deus, o diabo crê em Deus, e estremece por isso, ele sabe que Deus existe. Só que você tem que ter um comportamento de acordo com a palavra de Deus. Se eu creio em Deus, eu creio em tudo que Ele fala para mim. Eu não posso pegar a Bíblia e começar a virar as páginas. Não, isso eu creio. Isso eu não creio, eu rasgo da Bíblia e jogo fora. Não, isso eu posso fazer, eu acredito. Isso aqui não, isso aqui eu rasgo e jogo fora. Não existe isso. Existe um contexto da palavra. Não existe ninguém que te ame mais do que Deus. E Deus sabe das suas fraquezas. Esse não é o problema. O problema é que você tem que escolher reconhecer Deus aonde você está. Se você reconhecê-lo, a Bíblia diz, Ele vai endireitar o teu caminho. Reconhece-o. Na onde você estiver, Ele vai dar uma direção para você. Então, tem preço? Sim, o preço é o seu tempo. O preço para você receber de Deus é o tempo que você dá para Ele. Quanto tempo você investe no teu relacionamento com Deus? Porque nós aprendemos a investir nos nossos relacionamentos. Se eu não investir no meu relacionamento com os meus amigos, eu nunca terei amigos. Se eu não investir no meu relacionamento com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, se eu não investir no meu relacionamento com eles, eu nunca vou ter aquele sentimento recíproco de gratidão, de estar junto, de conversar, de confiar. É um investimento pesado, árduo. Se você não passa tempo com teu filho, como que ele vai aprender aquilo que você gostaria que ele aprendesse? Dá trabalho. Estou vendo um jovem com uma criança, um filho, ser pai dá trabalho. Antes do bebê nascer, ele era só ele. Agora tem alguém que chama ele de papai. Então ele tem outro nome agora. Não é mais só o nome. Ele também, alguém nesse mundo que ele trouxe irá chamá-lo de pai. É uma responsabilidade. Então, existem escolhas que nós fazemos. E Deus é o maior interessado que você vença cada obstáculo. Que você saiba que Ele é por você. E que Ele quer ser tudo para você. Então, nessa noite, vamos orar. Vamos agradecer o nosso Pai Celestial. E para começar a reunião, a Fran vai começar orando, aleluia, nessa noite gloriosa e maravilhosa. Não sei o que você está precisando, mas Deus sabe e Ele é fiel. Boa noite, irmãos. A oração é uma arma poderosa para nós. Eu, como vocês, nós temos anseios, sentimentos, desejos, necessidades, preocupações. E eu desafio vocês, a mim também, a passarmos tempo abrindo o nosso coração para Deus, entregando em oração, porque o Senhor tem prazer em ter comunhão conosco. Ele ama, Ele olha para a gente e ama a pessoa que somos. Ele não olha e não enxerga os nossos defeitos, Ele olha e enxerga o nosso coração. E Ele é o maior interessado em ouvir e atender os desejos do seu coração. Então vamos orar? Falar com o nosso Pai. Pai querido, Tu és um Deus tão bom, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és o nosso Pai,
nosso Pai celestial, Senhor. É uma alegria podermos chegarmos a Ti, Senhor, derramar o nosso coração no Teu altar. Colocamos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que rouba a nossa paz, Senhor. Tudo aquilo que desejamos, Senhor, que seja feito conforme o Teu plano e propósito em nossas vidas, Senhor. O Senhor sabe o que é bom para nós hoje, amanhã e eternamente. E nós confiamos em Ti, Senhor. Porque a Tua palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. E nós declaramos que nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Nós temos gratidão, gratidão, gratidão a Ti, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós somos gratos a Ti, não pelo que o Senhor provê para nós, mas quem o Senhor é para nós. O Senhor é o Deus da nossa salvação, Pai. O Senhor é o nosso Pai. É um privilégio sermos Teus filhos, Senhor. Nós escolhemos a Ti todos os dias da nossa vida, Pai. E neste momento nós paramos tudo, deixamos tudo de lado para vir aqui. Estamos aqui nesse momento, seja pela internet, pessoalmente, Senhor. Porque nós, com o nosso comportamento, nós dizemos, nós confiamos no Deus da nossa salvação. Porque uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, Senhor. Mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Não há impossível para Ti, Senhor. Basta uma palavra Tua, Pai. Uma palavra Tua, Senhor. E o Teu braço estendido a nós, Pai. E neste momento nós declaramos, Senhor, que a Tua destra é fiel e faz proeza sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo Senhor usando a vida da pastora Rita, Senhor. Que quando ela abrir a boca, seja o Senhor ministrando a cada um dos corações onde essa palavra vai chegar, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, e declaramos que Tu és o nosso bem mais precioso, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos começar lá no livro de Marcos. Lembrando que estamos, é a última semana de junho, que bênção, passou tão rápido. E na primeira semana de julho, do dia 1º ao dia 5 de julho, teremos a semana de oração. Então, das 7 às 8, estaremos aqui orando. E no dia 5 de julho, que é uma sexta-feira, é aquele grande desafio de passarmos aqui 10 horas, das 8 às 18, só para orarmos em línguas e ouvirmos a palavra de Deus. É um intensivão maravilhoso, você pode passar aqui meia hora, 1 hora, 2 horas, você pode ficar o dia todo, será uma grande bênção. E lembrando também que faremos a ceia do Senhor em julho, no dia 3 de julho e no dia 7 de julho. Dia 13 é uma quarta-feira e no dia 7 é um domingo, tá bom? Só para você se agendar para o mês que está se aproximando. Então, vamos ler Marcos, capítulo 11, do versículo 22 ao 24. Aqui é uma ministração poderosa de Jesus, uma fala poderosa dele, que é a base do que nós estamos falando nessa noite sobre fé. Jesus fala lá em Mateus 7, no finalzinho de Mateus 7, ele fala algo maravilhoso sobre nós construirmos a nossa vida sobre a rocha, não sobre a areia. No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é uma pregação completa de Jesus. Se você ler corrido, Mateus 5, primeiro versículo é Jesus subindo a montanha. Ele subiu para falar com as pessoas que estavam ao redor dele. E no finalzinho do capítulo 7, indo para o capítulo 8, Jesus desce da montanha, desce do monte. Quando ele sobe, ele começa a falar sobre a bem-aventurança. Quando ele começa a falar sobre a bem-aventurança, dizendo, olha, ele está ministrando no futuro, dizendo, olha, vai chegar um tempo que vocês vão ter uma nova natureza.
E toda lei será impregnada na sua nova natureza. Então você vai experimentar de algo fantástico. Você realmente vai entender o que é ser um homem bem-aventurado. Ele começa a dar ensinamento doutrinário. Ele termina a pregação dele dizendo, olha, se você atentar para tudo que eu falei no capítulo 5, 6, e até aonde eu estou começando a mostrar para você que você precisa fazer a escolha de construir a sua vida sobre a rocha, sobre a verdade eterna, sobre a minha palavra. Porque se você construir a sua vida, enquanto você está peregrinando por essa terra, vai vir o tempo difícil, vai bater enxurrada, vai vir tempestade. Ele não disse que não viria. Todos nós enfrentamos isso. Só que a tempestade, quando bater naquela casa, naquela pessoa que está construindo a sua vida sobre a minha palavra, essa pessoa não vai desabar. Ela vai ficar firme, porque ela está construindo diariamente sobre a minha palavra. E quem é construtor sabe que uma casa não fica pronta da noite para o dia. Só se for uma casa pré-fabricada e tem um monte de pessoas tentando, aí tudo bem. Mas uma casa construída com tijolos, não é hoje eu começo e amanhã está tudo bem. Você tem que construir uma fundação muito boa. Então, quando você está construindo a fundação, ninguém está vendo a casa. Porque está em um trabalho árduo, você está cavando profunda vala. Assim é a nossa vida em Deus. Mas se você constrói de qualquer jeito sobre a areia sem fundação, o vento vai derrubar a sua vida. Qualquer vento contrário, você cai. Qualquer sopro de Satanás, você tropeça. Porque você não tem uma vida edificada na verdade. A sua vida não foi firmada na palavra. E o diabo, como ele também é atemporal, ele não tem pressa. Para o diabo, 90 anos é 9 segundos. E ele é muito esperto, mas Deus é sábio. E Satanás vai dando corda para a pessoa. Porque ele sabe que quando você chegar aos 80, aos 70, você não tem mais a força dos 40. É fácil você cair, muito fácil. Mas se você construir a sua vida todo dia firmado no que Deus diz para você, tudo vai permanecer, vai vir vento que vier, tempestade que for, a sua casa não vai cair. E quando Jesus disse, haverá uma grande destruição naquela casa que ruiu, que caiu, ele fala de perda de salvação. Você não pode firmar sua vida nos valores do mundo, porque o mundo jaz no maligno. A mente do mundo não é a mente de Deus. Estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Nascemos neste mundo. Viemos por meio da família de Adão. A primeira família que nós tivemos foi a família de Adão. Na família de Adão tem muitos sobrenomes. Silva, Andrade, Pereira. Mas na família de Deus só tem um sobrenome. Filho. Filhos do Deus Altíssimo. Na família de Adão tem classes sociais. Na família de Deus é um reino inabalável, uma única classe, a celestial. Você pertence a um reino, você é príncipe, você é sacerdote, você tem toda uma bagagem celestial com você, para vencer neste mundo. Deus não te deixou alheio. Agora, qual é o teu inimigo? Você é teu inimigo. Você é o teu inimigo. Por que você é teu inimigo? Ou você vai escolher firmar a sua vida na verdade, ou você vai firmar a sua vida naquilo que você sente, que você acha, que você pensa. Deus não é sentimento. Deus é espírito.
E Deus se importa com você. Hoje nós temos um corpo, uma alma e um espírito. As nossas emoções quebradas, elas dão trabalho para a gente. Só que glória a Deus pela pessoa do Espírito Santo. Ele não deixou você e a mim sozinhos neste mundo. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar uma pessoa, que não é a Rita. Essa pessoa se chama Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, que vai te guiar a toda a verdade. Aqui nesse mundo temos muitas culturas, mas no céu só tem a cultura celestial. Não tem outra cultura. Então você nasceu de novo, não adianta mais você dizer, eu sou italiana, que nem os meus pais. Não, você não é mais italiana, você é do céu. Comece a pensar diferente. Renova a tua mente. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, o que agrada a Deus? A sua fé nele. Não basta eu dizer, eu tenho fé, muita fé. Tiago diz, mostra a tua fé para mim, deixa eu ver a sua fé. Porque fé se vê, fé fala, fé tem um comportamento. Não adianta você mostrar obras para mim, eu quero ver a sua fé. Então, a fé, ela produz algo. Por isso que todos nós, nascidos de novo, Deus colocou em você uma porção de fé. Você tem fé, você nasceu de novo. Então, nessa noite, vamos ver que todo aquele que crê em Deus, Deus não faz acepção de pessoas, vai receber as promessas que Ele disse para nós. Então, vamos lá, vamos para Marcos 11. A partir do versículo 22, vamos pegar o 22. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Coloque a tua fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, qualquer pessoa, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então eu tenho que ter uma fala. Eu tenho que ter uma fala firmada no que Deus diz. Eu tenho que aprender a falar como Deus fala. Não tem aquele ditado no mundo, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E foi assim, quando eles viram, Pedro falou, é impossível negar que ele não esteve com Jesus. É impossível. Este homem esteve com Jesus. Ele fala como Jesus. Ele se move como Jesus. Ele faz as coisas que Jesus faz. Esse homem andou com Jesus. Então, se você passa tempo com a palavra de Deus, se você passa tempo com Jesus, você vai ficar cada vez mais parecido com Jesus. Se você passa muito tempo com o mundo, você vai ficar cada vez mais parecido com o mundo. Então você tem que passar tempo, mais do que nunca, porque nós estamos chegando no fim de todas as coisas. Nós estamos no último tempo. Vai chegar o último avivamento sobre a terra, que vai ser extraordinário. Esse avivamento vai perdurar, vai durar até Jesus chegar novamente à terra. Ele não vai chegar como ele chegou pela primeira vez, quieto, numa manjedoura, num lugar em silêncio. Ele vai chegar no estrondo, e a Bíblia diz que todos os olhos estarão vendo. Vai ser um barulho tremendo. Então vamos começar a pensar diferente. Não me atrapalhe o bebê, se você quiser ficar. Então vamos lá. Olha só. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Se você crer, você recebe. Mas para que eu possa crer, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que conhecer Deus, o que Ele fala para mim.
Pega comigo Marcos 5. Vamos voltar um pouquinho. Versículo 25. A cura daquela mulher que era enferma, daquela que sofria de uma hemorragia por 12 anos. Aqui é uma história, e é real, essa mulher existiu. Aqui você vê a ação da fé. Porque você só vai buscar Jesus e crer se você conhecer realmente o poder da cruz de Cristo. Você tem que acreditar que a palavra de Deus é a verdade. Se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você não vai ler a palavra. Você vai deixar aquela velha frase, aquele pensamento errado dizer, mas quem escreveu a Bíblia? Ah, foi um homem que escreveu a Bíblia. E será que está certa essa palavra? Foram mais de 40 homens que escreveram a palavra de Deus, mas todos inspirados pela pessoa do Espírito Santo. A mesma mente usou em vários períodos de tempo pessoas para poder escrever o que estava no coração dele, a mensagem poderosa do Evangelho. Então a palavra de Deus é a verdade. E se você crê em Deus, você crê na palavra dele. Se você crê em Deus, você crê em Jesus. Se você crê em Jesus, você crê no Espírito Santo. Porque crer em um tem que crer nos outros. Não dá para. Não, eu só creio em Deus. Jesus, Espírito Santo, eu não penso assim. Então você não crê em Deus. Tem que crer em tudo que ele fala para você, em tudo que ele ensina para você. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Ela ouviu falar dele. A fé vem pelo ouvir, e ouvir qualquer coisa? Não, a palavra de Deus. Por isso você tem que ouvir mais o que o céu diz para você do que o mundo diz para você. A fé vem por ouvir a palavra. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, a tal ponto sobre o que ele realizava que ela largou tudo e foi atrás dele. E ela pensou, ela creu, se eu só tocar nele, serei curada. Ele é um homem extraordinário, ele deve ser realmente um enviado de Deus. Olha só o versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E ela tocou e imediatamente ela percebeu que alguma coisa aconteceu com ela. Entre um passo e outro, tudo acontece. É por isso que você não pode desanimar da sua fala de fé, de ter confiança em Deus. Você recebe uma notícia ruim hoje. Você pode ficar abalado, mas você se levanta e começa a confessar o que a Bíblia diz a respeito do que você está enfrentando. Entre um passo e outro, tudo acontece. Não, o meu filho, não é isso que eu estou vendo. O meu filho é aquilo que a Bíblia diz que ele é, ensinado do Senhor e não do mundo. E grande é a paz sobre o meu filho. O meu filho não vai perecer. Eu tenho uma promessa, ele é geração bendita. E a tua palavra, Pai, diz, crê em mim e serás salvo tu e a tua casa. Eu creio. Não, essa doença não vai me vencer. Porque a palavra do meu Pai diz que verdadeiramente naquela cruz, o meu Jesus levou as minhas doenças, as minhas enfermidades. Não serei vencida por essa enfermidade. Ela chegou na minha casa, mas ela vai ter que ir embora, vai ter que cair de mim. E você vai confessando, entre um passo e outro, tudo acontece. Não, eu não vou desanimar. Eu vou pagar todas as minhas dívidas. O Senhor é o meu provedor. Eu chamo Jesus meu provedor. Eu não vou ficar no vermelho. O meu Pai Celestial é o meu provedor. Eu vou pagar cada pessoa que eu estou devendo. Ele é fiel, ele é fiel. É você que tem que ter uma fala. Se você disser, se você falar a este monte, esse monte é o seu problema.
não, a minha empresa não vai fracassar. Eu vou começar a orar. O meu Pai Celestial tem caminhos e caminhos para mim. Ele cria um caminho no deserto. Ele faz a fonte brotar no deserto. Não, existe uma saída para minha casa. Não vou ficar nesse lugar de fraqueza. É você que tem que ler o que é a palavra, conhecer a palavra e passar a falar a palavra. E ela ficou curada. Versículo 31. 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. É a nossa fé que vence. É a nossa fé. Você tem fé nele? Não é uma fé da sua mente. Essa fé tem que ser firmada em algo, na palavra dele. Pega João 3,16. Vamos um pouquinho para frente. É uma das maiores declarações da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não vai perecer eternamente. Não vai ficar na família de Adão, porque quem permanece na família de Adão vai para o inferno. Porque foi Adão que colocou todos os descendentes dele no caminho para o inferno. Eu tenho que sair desse caminho, eu tenho que sair da família de Adão e entrar para a família de Deus. De que jeito? A porta é Cristo, o caminho é Jesus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ele disse, e perder a sua alma? De que adianta? Eu ser a pessoa mais rica deste mundo e ser tão pobre para com Deus. Eu preciso que Jesus olhe para mim e saiba que eu creio nele, que eu confio nele. Deus tem que olhar para você e para mim e ver que verdadeiramente nós cremos nele, porque o nosso comportamento é um comportamento de fé, naquilo que ele diz para nós, não naquilo que eu estou vendo naturalmente. Então, qual é a verdade para mim? Que eu sou filha de Deus, eu tenho autoridade, que eu sou coroada de graça e misericórdia, que eu tenho as promessas dele para a minha vida, que eu não sou perdida e solitária, que ele está comigo e estará até o fim. O mesmo Deus que estava no começo do mundo estará comigo até o fim. Então, olha só, eu tenho que crer, ele amou o mundo todo. Deus ama só algumas pessoas, ele ama todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. Deus amou Hitler? Sim, amou até o fim. Quem sabe no último segundo do segundo tempo, Hitler se converteu do mau caminho. Você vai chegar no céu e vai encontrar Hitler? Não fique decepcionado. Deus ama todos e quer que todos sejam salvos. E tem algo que eu acho fantástico. Deus, ele esquece quando eu me arrependo do meu pecado e peço perdão a ele. Ele esquece, ele me perdoa, ele não lembra mais. E quando eu chego diante dele, digo: Deus, olha, se eu porventura eu escorregar e fazer de novo. Falo: Deus, me perdoa, eu fiz de novo. Você fez o quê, Rita? Chama o pecado pelo nome, porque eu não lembro mais. Eu lancei no mar do esquecimento, nas profundezas do mar. Se Deus não vai buscar os meus pecados na profundeza do mar, eu aqui não vou. E tem alguém muito interessado que eu fique me lembrando deles, que é Satanás.
o meu acusador, o nosso acusador. Então pensa, Deus te ama. O que conta para Deus é o hoje, como você pensa hoje. O que você escolhe hoje? Você escolhe perdoar? Você escolhe abençoar? Você escolhe não olhar mais para trás, olhar para frente? Não ser como a mulher de Ló, que olhou para trás e transformou numa estátua de sal? Deus disse, não olhe para trás. E ela olhou. Ela amou o mundo. Não ame o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Oh, aleluia. Vamos para Hebreus. Hebreus fala de fé. Tem um capítulo inteiro de Hebreus, que é Hebreus 11, que fala sobre o comportamento da fé. Aleluia. Olha o versículo 1, já estamos falando de fé, Hebreus 11, 1, versículo 1 de Hebreus 11. A fé na palavra de Deus é a evidência para nós. Deus disse, eu criei todas as coisas pelo poder da minha palavra. Então você crê. Eu nunca fui no inferno, nem quero ir. Alguém foi no meu lugar, que foi Jesus, mas eu sei que ele existe por causa da palavra. Jesus disse que o inferno existe, então eu creio nisso. Como ele também disse que o céu existe, eu creio nisso. É céu ou inferno? Nós escolhemos o céu em Cristo. Então, olha só. Versículo 1 de Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu creio que Deus criou tudo pelo poder da palavra. Eu creio. Eu creio que eu sou curada. Porque a palavra do meu Pai diz que verdadeiramente Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Eu creio que Jesus é aquele que provê tudo para mim, Ele é meu provedor. Eu creio em milagres porque eu creio em Deus. Só Deus muda corações. Só Deus pode te justificar no coração do outro. Só Deus faz isso. E quando você busca por Ele, se você buscar o meu reino em primeiro lugar, Rita, todas as coisas que o mundo inteiro corre atrás te serão acrescentadas. Eu tenho que crer nele. Porque eu creio nele, eu oro em línguas. Todo aquele que crê em Jesus fala em outras línguas. Orama, chori, kandama, socorabá. Aquele que crê, ele fala em outras línguas. Por fé. Não é porque eu sou batizada nas águas, não é porque eu sou boazinha, não é porque eu não bebo, não fumo, não tem nada a ver com isso, é por fé. Ele não disse lá, olha, se você não fumar, não beber, se você mostrar sua certidão de casamento para mim, se você frequentar um lugar, se você batizar nas águas, então você pode vir aqui e você será batizado em línguas. Será batizado pelo meu Espírito. Não está escrito isso. Está escrito, você crê em mim? Porque aquele que crê, expulsa demônios, fala em outras línguas. Por fé. Aquele que crê, abre a boca e solta o som da voz. Não fala em português, solte o som. E as palavras vão fluir, porque você crê, você nasceu de novo. É simples assim. Não tem nada difícil. A religião complica um pouco, porque ela tenta te mudar por fora. Mas Deus muda de dentro para fora. Nunca se esqueça disso. É de dentro para fora. E olha só, o versículo 6, que é realmente um dos versículos chaves dessa noite. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, presenteador. Eu tenho que crer, aquela mulher que 12 anos com hemorragia que não cedia, 12 anos, não são 12 dias. Pensa, ela gastou tudo que ela tinha com os médicos da época, devia ser uma mulher abastada, e nada resolveu o problema.
E ela ouviu falar de Jesus, olha, foi de graça. Ela só tocou nele. Imediatamente ela foi curada. Ele é aquele que dá presentes, é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então você tem que crer que Deus, Ele não é contra você, Ele é por você. E Ele te presenteia. É simples, é você chegar para Ele na simplicidade, um coração simples, dizer, Pai, eu não sei como consertar esse meu relacionamento, me ajuda. Pai, eu não sei como negociar, me ajuda. Pai, eu não sei nem como chegar naquela casa, eu tenho medo, não sei nem como falar. Derrama da Tua graça sobre mim, me ajuda. Eu confio em Ti, Senhor. Ele é nossa força. Ele é tudo para nós. Se há uns 30 anos atrás alguém falasse para mim que eu ia falar em público, eu ia dizer, você é louco. Porque eu era muito tímida para pegar o microfone. Deus muda pessoas. Você vai dando passos de fé. E Ele vai te conduzindo mansamente às águas doces e tranquilas. Então, tira os olhos daquilo que não é nada. Qual é a verdade para aquilo que você está enfrentando nessa noite? Aquilo que a palavra de Deus diz. Coloque fé nisso. Encha seu coração com essa palavra. Olha só. Pega o versículo 24 de Hebreus 11. Para você ver que existe um comportamento. Se você começar a ler, você vai ver que é uma galeria de homens. Noé, por fé na palavra de Deus, construiu uma arca. Em uma época que não chovia. Pensa. Você vai construir uma arca, um barco enorme, um navio, numa época que nem chove. Vai construir uma arca no deserto? Vai chamar você de louco. Mas por causa da palavra, ele creu na palavra e ele começou a construir. A salvação para ele e para a casa dele. Ele construiu. Olha Moisés, pela fé, versículo 24. Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés enxergou o que ninguém enxergava. Ele enxergou a eternidade. Pensa comigo, você não vai morar para sempre nessa casa, não vai vestir essa roupa para sempre, nem esse corpo vai ser seu para sempre. Teremos um corpo glorificado. Esse corpo está envelhecendo. Desde que eu acordei até agora, ele já envelheceu um tanto. E eu nem vi. Ele já envelheceu muito, meu Deus. Amanhã vou estar mais velha do que hoje. E depois de amanhã, mais velha do que agora. Meu Deus, ano que vem vou estar mais envelhecida. Não tem como eu parar isso. Porque esse corpo é adâmico, sujeito ao pecado. Sujeito à morte. Mas eu terei um corpo glorificado como você terá. Por fé. Nascemos de novo em Cristo. E vamos ressuscitar com Ele. Morremos e ressuscitamos com Ele. E quando chegar, e quando soar a última trombeta, os corpos serão transformados. Imediatamente, um piscar de olhos. E será, imagina, nenhum filme consegue imaginar ou colocar na tela o esplendor disso. O barulho que vai acontecer. Quando nos ares Jesus estiver chegando. E todas as nações do mundo estarão vendo. No mesmo instante. E você vai ser transformado. E você vai ser arrebatado, vai subir
com Ele nas nuvens. E vamos todos para Jerusalém, porque é lá que Ele vai colocar os pés. Então imagina o que vai acontecer. Se você não vir isso agora, na sua geração, você vai vir com Ele. Então comece a pensar que a vida continua, aqui não é o fim, aqui não é a última etapa, nem o céu é a última etapa, tem mais coisas pela frente. Então tem muita coisa para você ver. Você vai ficar como aquele que sonha. Imagina como será um dia glorioso para nós. Então olha só, continuando. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Eles tentaram atravessar, mas o mar tragou cada um deles. Você pode ler tudo aqui. E você vai perceber que todos tiveram um comportamento, uma fala, uma atitude. Você tem que se comportar de acordo com a palavra de Deus. Então não adianta nós somente falarmos que cremos em Deus. O seu comportamento tem que ser um comportamento de fé. Mas como que eu vou ter fé em alguém que eu não conheço? Por isso que eu preciso passar tempo com a palavra de Deus. Eu preciso conhecer o coração de Deus para mim. Para quê? Para que quando vier as situações e circunstâncias, dentro de mim exista algo já formado, forjado, e que eu saiba resistir a Satanás, que é mentiroso. De que jeito? Com a verdade da palavra. Está escrito, diabo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então, nessa noite, Deus é por você. Deus não é contra você. Deus te ama. Então, vamos colocar nossa confiança no que a Bíblia diz. Não vamos pagar o mal com o mal. Porque Deus diz para você perdoar. Deus diz para você andar mais uma milha. Deus diz que Ele é o seu bom pastor, e porque Ele é o seu bom pastor, nada te faltará. Então vamos orar nessa noite. Vamos ter uma atitude de fé. Vamos colocar nossa confiança no Deus Criador. Não importa o que você esteja enfrentando. Eu quero que você feche teus olhos nessa noite. Fecha teus olhos comigo. Só eu vou ficar de olhos abertos. Vendo se você fechou ou não. Oh, aleluia. E comece a pensar que o Deus que você ama criou todas as coisas. Ele é o Criador. Comece a pensar que diante daquilo que você está enfrentando, o Deus que criou o céu e a terra, Ele é maior do que aquilo que você está enfrentando. Ele é maior do que aquilo que você está vendo como dificuldade. Ele é incomparável. E nesse momento, comece a dizer para Deus: Pai, eu posso confiar em Ti. Eu confio em Ti. Eu posso crer que Jesus fez tudo para mim. Eu posso crer que Jesus é Senhor. Eu posso crer que Jesus é Salvador. Eu posso crer que Ele me ama. Eu posso crer que Ele me ama. Pai, nessa noite eu te dou glória. Nessa noite, junto com a tua igreja reunida comigo aqui, eu te agradeço pelo milagre que o Senhor está operando agora. O Senhor está operando vários milagres agora. O Senhor está operando vários milagres agora. Nesse exato momento, o teu poder está aqui, Pai. O teu poder está com as pessoas que estão comigo pela internet. Nessa noite é milagre que o Senhor faz. O Senhor é especialista em milagres. Muito obrigada, Pai, pela manifestação de cura. Eu digo: doença, caia agora. Doença, cessa nesse corpo agora. E imediatamente toda dor vai embora agora. Eu digo: dor, vai embora agora. Toda dor vai embora agora.
todo quadro clínico cessa agora, todos os sintomas desapareçam agora, imediatamente, pelo poder do nome de Jesus. Eu digo prosperidade para a tua igreja, Pai. Eu chamo nessa noite celeiros fartos. Eu chamo nessa noite celeiros fartos. Jesus, tu és o nosso provedor. Tu és o nosso provedor. E será simplesmente sobrenatural. Eu chamo do norte, do sul, do leste, do oeste. Toda a provisão que precisamos. Muito obrigada pela multiplicação, Pai. Multiplicação dos nossos celeiros. Tu és o Senhor, tu és o provedor absoluto, e nós ficaremos como aqueles que sonham. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e o Senhor sempre nos surpreende, o Senhor sempre faz infinitamente mais. Muito obrigada, Pai, pelos nossos relacionamentos curados. Tu és Deus que cura relacionamentos. Muito obrigada pela paz, Pai, perfeita paz, maravilhosa paz, gloriosa paz. Eu digo agora, todo peso, todo ataque de Satanás contra nós cessa imediatamente. Mentes sejam curadas nessa noite, mentes sejam renovadas nesta noite, no poder do nome de Jesus. Muito obrigada por esta noite gloriosa, Pai. Muito obrigada pelo teu poder manifestando no meio da igreja nessa noite. O Senhor nos ama um tanto assim, é incomparável. Muito obrigada por essa noite maravilhosa, Pai. Noite extraordinária. O nosso coração tem contentamento e tem muita gratidão. Aleluia. Marciana, vamos cantar aquela música. Ouve sim a voz do Senhor. Ouve sim a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano,
despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Chamamos, Pai. Oh, aleluia. Uma noite abençoadíssima para vocês. Amém?